testemunho. E para vocês entenderem, eu queria que vocês abrissem a palavra de vocês em Marcos, capítulo 5, de 25 a 34. A cura de uma mulher enferma, assim diz aqui na minha palavra. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fez isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique livre do seu mal. Amém. Eu trouxe uma colinha aqui para eu não esquecer de falar nada. Por que eu escolhi essa passagem? Porque eu senti isso na pele. Essa hemorragia. Não foram por tantos anos, porém eu senti como essa mulher se sentiu por quase 2 meses. Não são todas as pessoas que sabiam, eram só as pessoas que estavam mais perto de mim, até porque eu não sabia o que estava acontecendo. Então, em novembro do ano passado, eu fiquei no meu ciclo menstrual normal até então, e foi passando os dias, esse ciclo ele não cessava, ele não parava. E aí eu comecei a ficar preocupada, porque ele estava aumentando. E aí eu comecei a falar com meu esposo, e eu falei: tem alguma coisa errada. Já se passam 7 dias. E já era para ter parado. Aí nós resolvemos procurar um médico quando eu estava no 13º dia de sangramento. Mas não era um sangramento comum de uma menstruação normal de uma mulher. Era uma hemorragia. Era muito difícil para mim. Deus e eu sabem o que eu passei. E resolvi procurar um médico. Todo mundo mora aqui, sabe que aqui tudo é pago nessa terra. E nós gastamos um bom dinheiro que a gente nem tinha, mas nós gastamos esse dinheiro para saber o que estava acontecendo. Procurei o primeiro médico, e disse a ele que estava acontecendo no 13º dia. E ele me deu um remédio e falou assim: toma esse remédio por 5 dias e vai cessar, vai parar. Aí eu falei: ok. Tomei esse remédio por 5 dias e nada aconteceu. Não parou, não deu nem sinal de que isso ia parar. E aí eu voltei nele, e aí ele já fez uma cara de preocupação, porque esse remédio é muito forte. E aí ele falou: então vamos fazer os exames. Aí nós fizemos todos os exames que a mulher precisa fazer. Levei até ele, e ele falou assim: olha, tem um cisto aqui. Pequeno, mas tem. Eu preciso que você procure um ginecologista, porque eu sou clínico geral e eu não posso fazer mais nada por você. Aí eu falei: ok. E aí eu fui ao ginecologista, ele viu meus exames e ele falou: olha, realmente tem um cisto aqui, mas ele é tão pequeno que ele não está fazendo nada aí dentro do seu corpo, não está fazendo diferença nenhuma aí, nenhuma. Então não é isso que está causando o sangramento. Eu quero que você escolha entre anticoncepcional e um DIU. Aí eu falei para ele: eu não quero colocar DIU, eu vou no anticoncepcional.
comecei a tomar e depois de uma semana parou. Aí eu fiquei uma semana normal e depois voltou a acontecer a mesma coisa. E o sangramento veio mais forte do que estava a primeira vez. E eu tinha que levar o meu filho na escola, eu tinha que fazer tudo normalmente, né? Até porque o meu marido trabalha e as crianças dependem de mim quando ele não está, somente de mim. E pode colocar a primeira foto, por favor? Todas as vezes que eu saía e que eu me levantava, eu ficava assim, independente do lugar que eu estava. Se eu sentasse e levantasse, eu ficava assim, escorria pelas minhas pernas. Eu estava usando 2 absorventes e mais um OB, que não segurava. E eu comecei a ficar muito preocupada e eu tentava levar isso sozinha, o que é errado, porque eu não queria deixar o Guga mais preocupado ainda, ele tinha que trabalhar. E todos os dias era assim. Foi um montante de quase 2 meses dessa forma. E eu tomando anticoncepcional e nada acontecia. Aí um dia eu estava tomando banho e me veio uma visão assim do nada, meio estranha, e eu vi a Eunice aqui, nossa irmã. Eu vi ela colocando um lenço na minha cabeça e eu estava careca. E ela falava assim, com o jeitinho dela, né, vai passar, eu vou te deixar bonita. E eu fiquei muito nervosa na hora, porque eu falei, meu Deus, que é? Será que eu tô com câncer? E eu fiquei muito nervosa, muito nervosa. E aí eu comecei a procurar as pessoas, comecei a procurar o pastor, a Ju já sabia desde o começo, e comecei a procurar pastor e falei, socorro, não sei o que está acontecendo comigo. E o pastor já tinha tido uma visão sobre mim, só que até então eu não sabia. E todas as vezes que eu ia tomar banho, pode colocar, era isso que saía de mim. Todos os dias, era isso que saía de dentro de mim. E não era só na hora do banho, na verdade, era todo o tempo, a todo tempo, a todo tempo. Era isso que saía. Pode tirar, que isso aí é horrível. E um dia, eu falei assim pro meu marido, nesse dia que eu tive a visão, eu falei, amor, eu senti um caroço na minha barriga. Aí ele, ai Priscila, o quê? Eu falei assim, eu vou deitar na cama e você coloca a mão. E aí eu deitei, ele colocou a mão na minha barriga e ele sentiu. Ele tentou disfarçar, mas ele é péssimo nisso. E aí ele tentou disfarçar que ele não estava preocupado, que não era nada, mas ele sentiu aquele caroço, porque era palpável aquilo que estava na minha barriga, não tinha como esconder. E aí, depois de uns 3 dias disso, eles foram até a casa de uma certa pessoa fazer uma oração. Essa pessoa, possessa por espíritos malignos, falou que a visão que o pastor teve, que o pastor pegou ele, sabe? Que era o diabo que estava passando a unha na minha barriga, foi o que o pastor viu. E aí a gente começou todo o nosso espiritual. Qual o meu erro? Eu devia ter começado por aí. Esse é um dos princípios, é uma das coisas que Deus falou muito comigo que eu tinha que falar aqui. A gente sempre começa pelo físico, mas na verdade a gente sempre tem que começar pelo espiritual. Procurar saber no espiritual primeiro o que está acontecendo, e se não for, a gente corre para o médico e vai para o físico. Mas eu fiz o contrário, aí eu sofri um pouquinho mais. E nesse dia meu marido chegou em casa e ele falou, preciso falar com você, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Aconteceu isso lá na casa dessa pessoa, e eu falei assim, nossa. Só que eu já estava me sentindo estranho, por quê? Nesse momento eu já não queria mais oração. Eu tinha medo, eu não sei explicar qual era o sentimento que eu tinha, mas eu não queria. E aí ele falou, amanhã a gente vai orar, né? Por causa do caroço que está na sua barriga. E eu briguei com ele e falei que não queria. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu não ia nem no estudo no dia seguinte, porque eu não queria. E ele falou que a madrugada inteira foi uma luta. Eu não vi, porque eu estava dormindo e meados à noite eu acordava.
assustada, mas assim, não vi a luta toda. Foi ele que ficou guerreando lá. E no dia seguinte, ele conseguiu me convencer, eu fui para o estudo e, como eu sou muito submissa a ele, eu fui lá para orar, porque eu não queria. E foi aí que começou a minha libertação espiritual. Tudo isso que eu estava sentindo, tudo isso que estava acontecendo com o meu corpo era espiritual, não era físico, né? Não era só da parte física, da parte de medicina. E antes disso, veio aqui a pastora Cida, é Cida o nome dela? Veio aqui a pastora Cida, na época do encontro de casais, e ela orou para mim aqui na frente, e eu estava com muita dor nesse dia, muita dor. Ela não sabia, eu não a conheço, nunca tinha visto ela na minha vida, e ela colocou a mão na minha barriga e ela falou que estava vendo o demônio torcendo os meus órgãos, que estava vendo o demônio torcendo e que ele estava colocando um câncer em mim. Também ela falou. E ela não sabia de nada, nada, absolutamente nada. Aí foi aí que eu comecei a pensar. E, para resumir, para eu não demorar muito aqui, nesse dia, na quarta-feira, teve uma libertação espiritual na casa da pastora, pela minha vida. Eu agradeço a vocês porque eles se colocaram na brecha e todo mundo foi junto, todo mundo ficou lá fora na intercessão, e eu acho que igreja é isso. Então, eu preciso aqui agradecer, né, em público o que foi feito lá. E para mim foi muito difícil. É muito difícil você estar presente sem poder mexer no seu corpo. E naquele momento eu estava presente, vendo tudo o que estava acontecendo, porém existia uma outra pessoa, outra coisa dentro de mim que me dominava, e eu só conseguia ver. Eu não conseguia falar, eu não conseguia mexer, eu não conseguia fazer mais nada. E aí começou a minha libertação. No dia seguinte, na quinta-feira pela manhã, eu fiquei com muita dor. Era uma dor insuportável. E eu colocava a mão na minha barriga e sentia aquele caroço. E eu tinha certeza absoluta, aliás, eu tenho certeza, que aquilo era um câncer. E eu sentia o caroço nas minhas mãos. E eu comecei a chorar e eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Estava sozinha, as crianças para a escola, e eu fui me arrastando até a cozinha e consegui pegar o celular. Eu falei, o primeiro número que aparecer aqui eu vou ligar, porque eu preciso de um médico. E aí apareceu o número do pastor. E aí eu liguei e falei, estou passando mal, eu não sei o que fazer, eu preciso de ajuda. E eles tentaram ligar para mim de FaceTime, ele, o Guga, para fazer uma oração e tudo mais, mas não era aquilo, eu estava com muita dor, eu não estava conseguindo me concentrar naquilo. E aí, prontamente, ele sozinho foi até minha casa e começou a batalha espiritual. E ele sozinho estava lá. Ele, na hora, não conseguiu encontrar ninguém para acompanhar, e ele foi. Nós ficamos de meio-dia até as 4 da tarde. No final da tarde, o pastor Marcos chegou para ajudar, graças a Deus, sem meio que saber o que estava acontecendo, mas foi Deus mesmo, porque o pastor já estava cansado, já tinha acontecido um dia antes, aí foi todo aquele tempo que estava acontecendo, e eu não sei como que eu expresso isso, mas tudo isso aconteceu através de um objeto que eu ganhei. Eu ganhei um objeto que eu não sei o que foi feito nele, eu não sei o que tinha nele, e também hoje, ok, acabou. Mas eu ganhei esse objeto há 1 ano atrás, e eu guardei ele na minha casa. Eu não conseguia usar, eu não conseguia doar, eu não conseguia vender, eu não conseguia fazer nada com aquilo. Ele só ficava guardado na minha casa. Então, assim, cuidado com as coisas que você ganha. Cuidado o que você aceita na sua casa sem orar, principalmente. Porque eu achei que era uma coisa, um presente de coração, e acabou trazendo todo esse transtorno para a minha vida. Nós descobrimos depois de muita oração, nós descobrimos depois de muito cansaço, nós descobrimos depois de eu ter sofrido muito, que era aquilo que trouxe essas coisas para minha vida. E aconteceu tudo isso nessas 4 horas, e estava perto do meu aniversário. E era uma quinta, meu aniversário era na segunda-feira. E demônios falavam através da minha boca.
Eu já tive muita vergonha de falar isso, mas sim, eles falavam através da minha boca. E eles disseram que eu tinha que ficar com esse objeto até o dia do meu aniversário, que assim foi proposto quando eu ganhei. Mas como Deus é muito misericordioso, antes de chegar essa data, Ele veio e me libertou. E eu fiquei meio voada assim uns 3 dias, porque o sentimento não tem como, eu não consigo expressar em palavras, não dá, em palavras eu não consigo. Mas eu fiquei meio voada e eu falava assim, nossa, o que eu fiz? Eu quase bati no pastor, mas não era eu, mas eu ficava, o que eu fiz? Como que aconteceu isso? Por que eu deixei isso acontecer? Porque você se culpa, você se culpa, é normal isso. Mas depois daquele dia, eu comecei a orar muito mesmo. Aí eu parei de perguntar para Deus o porquê que tinha acontecido isso e comecei a agradecer, porque Ele veio antes antes da minha morte. Ele veio, porque era para a morte aquilo. E no dia do meu aniversário, Deus falou para mim que meia-noite isso ia acabar de vez. E no dia do meu aniversário, dia 21 de dezembro, quando deu meia-noite, eu nunca mais sangrei. Aleluia! Glória a Deus! E o caroço desapareceu. Glória a Deus! E eu tenho certeza absoluta que aquilo era um câncer. Absoluta. Se você acredita ou não, já não cabe a mim. Mas eu sei do que eu estou falando, porque eu sei o que eu vivi. E Deus me curou de um câncer, sim. Aleluia. Eu tenho certeza absoluta Glória disso. A Deus. E aleluia, Jesus. Eu vim falar isso aqui depois de muito tempo, porque no começo ainda me machucava bastante falar sobre isso. E eu morro de vergonha de estar aqui. Acredite ou não, morro de vergonha. Mas nós fizemos uma dança, que nós vamos apresentar daqui a pouco. E tinha que ser falado alguma coisa para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Muitas das vezes a gente vem para a igreja para bater um cartão, para mostrar para o pastor que a gente está aqui, para mostrar, sei lá, para agradar a esposa, para agradar o marido. E você senta aqui, ouve a palavra e vai embora. Você senta, ouve a palavra e vai embora. E a vida não é assim. Se você pegar na palavra o tanto que as pessoas trabalharam para Jesus no nome dele, né? E como isso tem que ser um prazer. E muitas vezes, por pouca coisa, talvez o pastor falou uma coisa que você não gostou, talvez ele estava num momento tão corrido, passou do seu lado, não falou oi, você não gostou, e aí isso te machuca. Eu não tô diminuindo a sua dor, porque cada um sabe onde dói e o que dói, mas a gente coloca a culpa em Deus. Por mais que você fale, não tem nada a ver, eu não coloco a culpa em Deus, não é isso, não é isso, não é isso. É sim. E aí a gente começa a vir para a igreja no automático. Aí a gente senta aqui e cumpre o nosso papel. Mas isso não é cumprir papel, vai muito além. E aí muitas vezes, como eu também já fiz isso várias vezes, eu me coloco nisso, a gente não dá um glória a Deus, talvez por vergonha do irmão do lado. A gente não adora do jeito que tem que adorar, talvez para não mostrar que, sei lá, por algum motivo. Às vezes as pessoas colocam rótulos em você e falam, ó o crentinho do reteté. Aí você já fica com vergonha e já não faz mais nada. Já não dá um glória a Deus, já não dá um aleluia, já não posso ajudar o pastor, porque senão vão falar que eu sou puxa-saco do pastor, alguma coisa desse tipo. Então, essa dança vem mostrar para vocês que nós não somos bonecos. E nós não estamos aqui para vir, sentar, ouvir, às vezes nem entender o que está sendo falado e ir embora. Às vezes ter vergonha de perguntar e falar, pastor, não entendi a pregação. Você pode me explicar, você pode falar comigo. Eu hoje, quando sempre tenho uma dúvida, eu sempre pergunto a ele, pastor, o que o senhor quis dizer com isso? O que aconteceu e tal? E eu vou orar, vou analisar, ok. E eu não estou me vangloriando por nada, porque muitas vezes eu estou aí também e não dou. Às vezes a gente vem mal para a igreja e a gente entra com isso aqui, carrega isso aqui, você não tem coragem de colocar no altar e ir embora feliz e satisfeito. Então essa dança de agora que a gente vai fazer representa isso.
Eu queria falar para vocês que aqui nós não somos bonecos, nós somos livres. Amém. Nós somos livres para adorar a Deus. Nós somos livres para ouvir só a palavra do Senhor. Aleluia. Amém, gente? Obrigada. A solidão vem, ela quer me destruir. E o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo. Não sei de onde veio todo esse medo. E a culpa quer me convencer de que isso vem de mim. Ouvindo pensamentos de que não é fácil assim, que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos. Mas isso não é o que o meu pai diz pra mim. Eu ouço a sua voz, 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 dizendo pra mim: seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. E vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim. Eu ouço a sua voz, eu ouço a sua voz, eu ouço a sua voz, eu ouço sua voz, dizendo pra mim: seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. E vai ser sempre assim. 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 Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, Aleluia, te Jesus. escondo em mim. Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim.